Reclamers! Beleza? Tudo bem com vocês? Estamos chegando na área e se liga que hoje a gente traz mais uma líder feminina por aqui no nosso quadro See This Woman. Chegou a vez dela, Daniela Cachiche, da PepsiCo. E o Reclame conversou com o diretor do filme Amazônia Groove, o único brasileiro premiado no Festival SXSW. E também chegou a hora de programar a viagem para o Cannes Lions desse ano, né não? E quem vai para a Riviera Francesa sempre aproveita para dar aquela esticadinha para relaxar na Europa, né? E a gente traz hoje uma dica bem especial, só que é daqui a pouquinho. Só que agora chegou a hora, sabe do que, gente? Do making off da nossa Anitta. Vocês repararam? Tá de cara nova esse ano, né? O trabalho foi idealizado pela produtora especializada em efeitos especiais e pós-produção Digital 21. E a sonorização ficou a cargo da produtora de áudio Squad. Se liga só. É um programa de altíssima dinâmica e que envolve muitas questões do audiovisual, da música, de negócios, de festivais. Então a gente tentou trazer um pouquinho de cada uma dessas tendências e transformar em pilares visuais disso. E foi a partir daí que a gente teve uma ideia de fazer um drop de tinta como uma gota de tinta que cai num universo sem nada, e a partir dessa gota, desse drop, as coisas começam a acontecer. Em dado momento a gente tem diferentes rostos, porque fala com diferentes pessoas, a gente tem diferentes situações, ação, aventura, música, making off, e tudo isso é trabalhado fazendo um mix da ramificação do drop, das cores e das imagens. São todos elementos de conceitos de semiótica, semântica, símbolos e signos. Nós temos as teias, como se fossem as nets. São aquelas grids que vão ligando de um ponto a outro, de uma imagem a outra. A gente tem os próprios dots, que são os pontos, que é quando você, por exemplo, está marcando ou sublinhando certos assuntos. Um outro elemento muito importante são as aspas, as chaves, que estão até na formação do logo. A gente usou isso também como um retentor da centralização do nosso olhar ali. Aquele momento está entre as chaves exatamente o que a gente quer mostrar, que são as pessoas. O olhar representa o olhar no sentido mais macro. Misturar linguagens, misturar tendência, mixar tudo isso de tal forma que a gente construísse música a partir de um caos. É assim que funciona a comunicação e a informação hoje. Você primeiro tem um caos de várias fontes vindo de todo que é tipo de lugar, mudando a cada segundo, e em dado momento você precisa filtrar aquilo e transformar em comunicação. É isso que o Reclame faz, é isso que a vinheta faz, e foi essa missão que o som, que o áudio teve que resolver também. Primeiro a gente quer sentir o que aquele filme está dizendo pra gente, sabendo do resultado que a gente quer mostrar. Então a gente vê a imagem, revê, pensa em sons, começa a fazer exercícios de som dentro daquela imagem. Você tem ali um repertório de timbres e sintetizadores super rico. Quando você une universos diferentes, timbres exóticos, e traz unidade à coisa, você tem uma massa sonora nunca antes escutada, que ao mesmo tempo é familiar. Como é que você coloca um ponto fora e desperta um ponto de curiosidade? É por isso que a gente uniu elementos de outros universos. Então, se você parte de um cara do hip hop, mas você usa um riff de baixo, um groove que vem de uma linha de música eletrônica, trance psicodélico, começa a editar um sample de voz que era um
inspirado num gato de estimação, tem aquele piu, 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 sabe aqueles barulhinhos? Isso é um sample de voz que a gente criou aqui e depois foi replicando. Um efeito de estranheza, ao mesmo tempo ele dá esse tom fresh, que é um tom que remete muito à nossa publicidade. E a velocidade como as coisas estão mudando hoje em dia. O algo específico, eu diria, nessa trilha é o sentimento que ela causa. E ela causa uma admiração com estranheza. É algo diferente do que você está acostumado a ouvir. Muitas vezes você não sabe o porquê você gosta. Você tem palavras imperativas como play. Deu play, você sabe tudo. Imperativos como ação, entre outras, que funcionam exatamente para dar o start nos diferentes quadros do programa. Tudo que se fala, tudo que se ouve, tudo que se vê no mercado publicitário, a gente tem que tentar traduzir em um sentimento que é o resultado da música que a gente vai fazer. Tem uma gota na tela. Eu não coloquei uma gota, eu coloquei um som de um synth simulando um raio laser que a gente criou ali, pilotou, gravou e jogou no software. A ideia desse novo visual, ele é todo embasado nessa questão de expandir, que é o que está acontecendo com o Reclame. Ele, a cada temporada, a cada programa, ele expande mais, assim como a comunicação também expande, em termos de interatividade, em termos de dinâmica. Esse briefing foi bem peculiar. Ele acompanha a vinheta passada que a gente fez e foi assim, pira no som. Pra gente isso é muito interessante, porque, primeiro, mostra a confiança que o Reclame e a produtora de cinema tem na gente, e dois, deixa a gente voar. O que eu diria é o seguinte, é muito louco e tem que ser. Como é a vida, como é o dia a dia, como são as coisas. E a gente trouxe um pouquinho dessa loucura organizada de forma visual para mostrar que é um programa que está aberto a qualquer tendência, está aberto a mostrar qualquer tipo de conteúdo e refletir sobre isso. É um pouquinho disso. A gente deixou ali para a audiência realmente participar e refletir no resultado. O longa Amazônia Groove foi o único filme brasileiro premiado no SXSW. Levou o prêmio ZAIS de melhor fotografia. E o nosso repórter Fernando Mui Laerte conversou com o diretor do filme, Bruno Martim. Amazônia Groove, que filme é esse? Amazônia Groove é um filme sobre músicos escondidos ali entre os rios amazônicos, alguns de Belém, mas sobre como a espiritualidade é fundamental no processo criativo e artístico deles. Para fazer o filme, você teve um time internacional de peso aí para fazer a parte de sonorização. A gente teve um Dream Team, na verdade. A mixagem foi feita pelo Mário Caldato, o nosso grande mixer guy em Los Angeles. O Mário fez Bjork, Beck, Jack Johnson, Beastie Boys, Check Your Head, do Beastie Boys, que mudou a música moderna americana. O Mário mixou o filme, o Roberto Polo fez a trilha, o Roberto, grande trilheiro, tecladista do Legião, e fez trilha pro Cirque du Soleil. Treme, 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 treme. A vida só não se sustenta, você precisa da poesia. E a nossa ambiência de som amazônico a gente conseguiu com o Nicholas Becker, que ganhou o Oscar com Gravidade. Emprestou um pouquinho de ambiência pra gente, a gente tinha uma captação feita dentro do nosso budget, muito boa, mas quando a gente entendeu que o cara levou um estúdio pra Amazônia e gravou sons, ele chegou pra gente dando umas dicas e fazendo algumas coisas pra gente. Só gente fraca, só nego fraco. É isso, a gente fala assim que a gente não quer ter só dinheiro, a gente quer ter amigo, bicho, porque quem tem amigo tá feito. E no Brasil, quando vamos poder ver? No Brasil, 20 de junho, a Pagu Pictures distribuindo, Urca Filmes produzindo, entra nos cinemas, um cinema perto de você. É isso, Amazônia Groove, vamos prestigiar. E esse ano,
ano passou voando, né não? Já tá chegando a hora dele, do maior festival de criatividade do mundo, o Cannes Lions. E olha, tá todo mundo já se preparando para viajar, né? E sabe o que a gente fez nesse programa? A gente preparou uma dica bem legal, sabe por quê? Porque todo mundo que vai para a Riviera Francesa sempre pensa em dar aquela esticadinha depois, né? Para relaxar em algum lugar da Europa. Então se liga só nessa dica que a gente preparou para vocês. Tem um país que vem conquistando cada vez mais o coração dos brasileiros. Portugal já é a parada obrigatória naquele tour europeu. E com os nossos publicitários não é diferente. Muitos deles têm um carinho especial por Portugal, seja para morar ou para passear. Como é o caso do Giuliano Alves, que já foi tantas vezes para lá, né, Giuliano? Que se apaixonou e tem como lugar predileto Lisboa. Isso, Lisboa é uma parada obrigatória para qualquer um que vai para Portugal. Eu acho que, assim, tem várias cidadezinhas que dá para conhecer lá, Cascais, Porto, Sintra, mas Lisboa é o lugar que tem que parar. A Torre de Belém, por exemplo, é uma construção de 1520, se eu não me engano. E você continua andando por ali e você sai em um monumento que é o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, que é super contemporâneo, super moderno, uma obra que foi inaugurada em 2017. Flávio Weitzman morou em Portugal por 5 anos, em Lisboa, né, Flávio? Foi. Morei. E Lisboa foi o lugar onde, basicamente, eu comecei a minha carreira de redator. Lisboa tem um lugar muito bacana, que é a Igreja de Santo Antônio, o santo padroeiro do casamento, que a gente adora, que fala que é de Pádua, nasceu em Lisboa. Que da cultura portuguesa você trouxe com você? Eu trouxe boa tarde, bom dia, boa noite, com licença, sim senhor, sim senhora, porque há um respeito gigantesco para qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer situação. A cultura portuguesa traz para a gente uma visão de mundo bastante real. E aí eu queria que você contasse pra gente algumas dicas. Um lugar muito legal para ir, LX Factory. Ela era uma fábrica têxtil, tem uma loja lá que é demais, é uma livraria que chama Ler Devagar. O bacana dessa loja é que ela foi feita num espaço onde eram as antiga impressora da loja, lá desse galpão restaurado. E os livros ficam arrumadinhos entre as máquinas, então é um lugar para você pegar um cafezinho, pegar um livro e dar uma relaxada. Portugal é o país onde faz mais sol na Europa. Tem praias interessantes, quietas, tranquilas. São lugares muito gostosos de ir para ficar, para passar o dia. Uma outra dica bem bacana é um restaurante que chama Chapito. Eles têm um pão com sardinha que é imperdível, assim, é um pãozão gostoso com uma sardinha, os temperos. A vista é linda, você consegue ver todo o Rio Tejo. Uma delícia, vale a pena. Hotel do Farol, é um lugar novo de design, muito bacana, e tem drinks ótimos e tem pratos fantásticos. Há 20 anos que eu vou para lá e Portugal está sempre no caminho nosso para um lado ou para outro, a gente sempre passa por lá. Nem que for para ficar um dia e meio, você dá uma escapadinha, come um pastelzinho de Belém, um bolinho de bacalhau, tomar uma cervejinha deles e partir para Cannes. Quer mais uma dica legal? Tá indo pro Cannes Lions desse ano? Então se liga! A TAP tem stopover de 5 noites em Lisboa ou no Porto. Não é demais? Pois é, descubra Portugal no meio do caminho, ou na ida para Cannes ou na volta pro Brasil. Break rapidinho, a gente volta já já. Chegou a hora de você conhecer mais uma das 15 líderes femininas do nosso mercado no quadro Cities Woman. Chegou a vez dela, Daniela Cachiche, e ela conta um pouco pra gente como o fato de ser mulher impôs algumas dificuldades na sua carreira e como a sua determinação a fez chegar onde ela está hoje, na vice-presidência de marketing da PepsiCo.
acho que dos motivos pelos quais eu vim para a PepsiCo é justamente por ser uma empresa onde a grande líder era uma mulher, e eu acho que isso faz bastante diferença. Por exemplo, a gente tem cargos de liderança, 43% são mulheres, que é um número muito maior do que a média de mercado. Decisões políticas, benefícios que foram colocados lá atrás, há mais de 10 anos, que fizeram com que essa trajetória hoje nos colocasse nesse lugar. Então, acho que é bastante importante quando você tem mulheres em cargos de alta liderança, porque elas conseguem, de fato, trazerem discussões e pautas que tem um impacto direto no número de mulheres, no desenvolvimento de mulheres. Hoje eu vejo o quanto eu estar nessa posição, eu consigo ajudar outras mulheres. Eu já escutei muita piada bem babaca, eu já vi bastante preconceito. Quando eu comecei a trabalhar, para uma mulher chegar na posição que eu cheguei, ela tinha que abrir mão de muita coisa. Ela precisava se vestir como um homem, ela precisava abrir mão da feminilidade, ela muitas vezes abria mão de ter filhos e de ter um relacionamento, porque se eu fiz uma escolha profissional, eu não posso ter um lado pessoal. E eu nunca acreditei nesse modelo. Eu acredito num modelo onde você pode sim conquistar tanto o seu lado profissional quanto o seu lado pessoal. Muitas vezes as pessoas tentam te colocar, não, você não tem mais potencial, ou eu não te vejo nessa posição. Eu não vou deixar isso me abalar. Então isso eu aprendi bastante na minha trajetória, que é não deixe ninguém te colocar no lugar onde você não acredita que você tem que estar. Juntos formamos uma só voz. Escute outras vozes, amplie o seu mundo. Mas eu acho que hoje tem um espaço para você falar esse preconceito não, esse tipo de comentário não. No passado nem isso a gente fazia. Então eu acho que esse espaço é muito importante que a gente conseguiu, que a gente conquistou, de poder se posicionar. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai conseguir ecoar. E sem políticas, sem benefícios, sem um pensamento estruturado, é muito difícil você conseguir ter a sustentabilidade da diversidade. O conhecimento empodera as pessoas, sabe? Eu acho que tem pessoas que vão continuar vivendo no passado e vão ter pessoas que vão conseguir ou se ressignificar ou entender que a gente está num mundo que está evoluindo. Eu vejo essa nova geração, as meninas, os meninos, é muito diferente do tipo de educação que a gente teve, é muito diferente do tipo de crença do que se tinha no passado. Eu acho que o conteúdo que está sendo levado para essas crianças também, para esses adolescentes, é um conteúdo bastante mais rico do ponto de vista do que é aceitável, do que não é aceitável, discussões que são muito interessantes que hoje, como eu te falei, no passado não existia. Quanto mais mulheres eu colocar na base e mais eu colocar treinamento e desenvolvimento dessas mulheres, mais chances elas têm de chegar na liderança. Por que você tinha muito menos mulher em liderança? Porque só entrava homem. É estatístico no fim do dia, né? Então, por exemplo, aqui, quando eu tenho uma vaga aberta, eu vou ter que ter a mesma quantidade de currículo de mulheres e de homens. Ao fazer isso, que é uma coisa muito simples, eu já dou muito mais possibilidade para essas mulheres, porque elas não estavam nem sendo consideradas. E os melhores vão ser os contratados. A gente vê que tem muita mulher boa no mercado. Então, quando falam, não é que a gente não tem mulher. Não, a gente tem. Só que a gente precisa trabalhar para ter mecanismos que deem possibilidade dessas mulheres também estarem participando dos processos. Eu acho um momento bem desafiador, uma área de marketing, entender que esse consumidor está buscando experiência de marca,
está buscando conteúdo de marcas como se fossem publishers. Esse consumidor está o tempo inteiro esperando que a marca tenha um ponto de vista. E você tem que estar o tempo inteiro se renovando, entendendo o que está acontecendo com o mercado. Cada vez mais o tempo de resposta tem que ser mais rápido. E hoje a gente tem data, a gente tem uma série de coisas que faz com que você consiga olhar para muita coisa e ter que no fim do dia chegar com algo que seja também mais single-minded, né? Mais direto. Porque ao mesmo tempo que você tem espaço para conteúdo, você também tem espaço para muita crítica. Eu acho que as pessoas hoje conseguem se posicionar com relação a uma marca, o que elas acham, o que elas não acham. E eu acho que é importante escutar e entender o porquê dessa percepção. Acho que a gente tem muita tecnologia, o que ajuda, mas ao mesmo tempo também deixa tudo muito com um potencial muito maior. Eu acho que as marcas estão sentindo um pouco, né? As que se posicionam de uma forma um pouco mais ousada, elas estão sentindo. Ao mesmo tempo, você também vê que algumas marcas, por falarem a verdade, por respeitarem o seu posicionamento, elas ganham bastante relevância. É algo complexo. Eu acho que essa é uma geração que está muito aberta a falar com as marcas. Então, algumas marcas que não se posicionam, elas perdem totalmente a relevância, porque no fim do dia elas não são nada. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai se posicionar, tem que entender que tem um impacto. Vai ter um impacto positivo, mas também os haters gonna hate. Eu acho que não tem unanimidade, não existe unanimidade, mas para mim tem que ser uma verdade da marca. Primeiro acredita que você pode chegar onde você quiser chegar. E tenha muito claro onde você quer chegar. Porque aí tudo que você fizer na tua carreira vai ser pensando aonde você quer chegar. Seja ousada. Seja ousada. Quando está todo mundo indo para um lado, vá para o outro. Porque é aí que você vai se diferenciar. E não ter medo de errar. Não ter medo de errar. A gente não vai acertar. Eu já errei muitas vezes. E eu aprendi muito mais errando do que só acertando. Eu acho que isso é o que faz você ter as suas experiências críticas que te colocam num outro lugar e sempre para frente. Bom, gente, e aí, curtiram o programa? Tava bem maneiro, né? Queria muito agradecer esse lugar aqui, que eu particularmente adoro e venho muito em São Paulo, que se chama Japan House, fica na Avenida Paulista. E se você não conhece, meu amor, venha conhecer, que vale muito a pena, tá? Te lembrando que toda terça-feira, às 21 horas, temos Rock Reclame na Kiss FM. Toda quarta-feira, o quê? Vídeo inédito no nosso canal do YouTube com esta loura aqui. E se você quiser ficar por dentro de conteúdo inédito todos os dias, só seguir a gente nas nossas redes sociais. Um beijo! Tchau!